Rancho e Roça. Cláudio Bombeiro, eu estou aqui em Três Forquilhas. Olha só o que a água da enchente fez aqui, ó. Trouxe terra do outro lugar para cá. Isso aqui é uma terra boa. Aí alguém ficou sem terra boa. Foi cavocado lá, trouxe para cá. Aqui a água passou em cima dos pés de aipim e veio trazendo. Nós ficamos mais ou menos uns 500 metros de distância, ou entre aí, 300, 400 metros de distância do rio. O leito veio para fora e veio espraiando para cá. Mas vou falar com uma pessoa aqui que está lidando na roça, uma agricultora aqui da nossa localidade, e ela vai dizer para nós: boa tarde. Vamos apertar nessa mão aí, cheia de terra, porque está mexendo na terra, né? É, tava juntando umas pedras aí para Sim. recomeçar. Seu nome completo? O meu nome é Eliane Cruz Kneves da Silva. Somos parentes ainda, Kneves, né? E dessa localidade não tem como não ser parente. Sim. E qual é o nome do local que nós estamos? Aqui é as lavouras da ilha, né? Chamo dele porque é secado de água, né? Sim, tem um rio dos dois lados. Sempre a gente chama esse vale aqui como as roças da ilha. Isso. Então, isso aqui é uma lavoura que... Dentro do município de Três Forquilhas. Dentro de Três Forquilhas, né? Uma lavoura que era do meu avô, do meu pai, e agora eu e o meu sobrinho estamos cuidando. Meu pai faleceu, então a gente está tentando dar sequência. Seguir, até ver o que vai ser feito. Então, basicamente, a família de vocês sempre trabalhou na agricultura? Sim. A família sempre foi da roça? Sempre. Criamos na roça. Os pais dos teus pais, os avós, Sim. E assim a tradição de toda... Na verdade, é colônia da nossa região aqui, né? Eles vieram para cá desbravando, cortando mato, a machado, a foice. Alguns depois tiveram um arado, tocado a boi. E assim começou a colonização do Vale Três Forquilhas. O que é para você já ter passado por isso no ano passado, juntamente com teu filho, né, e mais outras pessoas aqui, os vizinhos, ver uma lavoura, ver que muitos perderam tudo, alguns perderam um pouco ou menos de um do outro, mas sempre teve perdas. O que é para você, assim, chegar no local e ver isso aqui assim? Olha, o que eu vou lhe dizer? A gente tem muita fé em Deus, né? A gente sabe que isso não dá para se revoltar. Inclusive, essa lavoura aqui, em 1915, o meu pai sempre contava, né? Ele faleceu faz 4 meses, mas que aqui nessa parte mais alta, que os avós dele moravam aqui, e eles deu 1 metro de água dentro de onde eles moravam. Então aí eles se mudaram para a parte mais alta, já devido a essa enchente em 1915, que até hoje foi a maior. No caso, continua sendo a maior, Sim. Porque não foi água agora nesse local ali. Então a gente sabe que isso é coisa da natureza, sempre existiu, sempre vai existir. E eu acho que não podemos perder a fé, sempre recomeçar e passar isso para os nossos filhos. Meu ponto de vista, né? Certo. A perseverança, porque se habitua com um fato climático, aprende com a natureza, respeita ela. Sim. E tem que procurar sempre um lugar mais seguro para a família estar. Sim. A terra, a lavoura, isso se reconstitui. O que os meus pais passaram, e que não lhe disse, isso aqui era dos meus avós, depois dos meus pais, e agora a gente está cuidando, e não acredito que não vai ser diferente as próximas gerações. A natureza vai ser, onde o rio tem o leito dele, ele vai passar. Depois daquelas árvores ali está o leito de um rio. Isso, o rio ali é o Rio do Pinto, só que no caso, assim, ele encheu tanto agora que aqui praticamente não vinha água de lá para cá. A água sempre represava de lá para cá, tipo como uma represa mesmo. Ela voltava um pouco para cá. Isso. Já havia muitas vezes água aqui, mas porém água represando de baixo para cima. Daqui, do jeito que veio agora, o estrago que fez lá agora, eu nunca tinha visto. E acredito que nem meu pai. Lavoura do Moisés, ou o que sobrou dela.
Cenoura. Uhum. Então, daqui não, mas é que a gente sabe que vai mudando, né? E o outro rio passa depois daquele matinho ali, ó, aquele capãozinho ali, ó. Isso, só que esse não vem pra cá. É, isso, ele quebra para o outro lado. Isso, Você falou uma coisa interessante, a geração da família sempre teve sustento da terra. Sempre viver da roça. A produção que sai aqui da sustentação. Eu falava antes de ontem, foi sábado, falei sexta também com outras pessoas ligadas ao poder público e também a pessoa da roça trabalhando. Nós temos pessoas que têm um problema social, que estão cadastradas por problema social financeiro, porque não tem renda para a sustentação da sua casa, da sua família. Hoje, no momento, nós temos muitas famílias na sua área da agricultura, que lidam com a terra, que participam, preparam a terra, colocam o adubo, a semente ou a rama do aipim, aquilo que está cultivando, na esperança de colher. Existe um investimento. Sempre na esperança de colher. Sempre. E a renda do agricultor é por safra. Sim. Não tendo safra, não tem renda. Exatamente. Há momentos que as pessoas da agricultura precisam também receber algum auxílio emergencial, caracterizado como na pandemia, que muitas pessoas entraram no auxílio emergencial sem nunca ter participado do cadastro único, que é no sistema social, né, de estender a mão, o governo estender a mão para as pessoas que passam necessidade em dado o momento das suas vidas, mas esse é um dado momento que as pessoas precisam. Se elas não se equilibrarem nesse momento, o governo vai ter que olhar para essas pessoas e ver quais as necessidades e estender a mão para elas também. Sim. Né? Porque da mesma forma como quem cobra contas, as contas têm que ser pagas. E o agricultor é uma pessoa séria, honesta, trabalhadora, sempre pagando as suas contas em dias. Tentando, né? Tentando sempre. E a sua renda, quando dá um corte, né? Já houve outros momentos de passar por esse enfrentamento. Uhum. Como é que é a conversa de vocês no café da manhã ou no final do dia na janta? Sobre esse Olha, assunto. a gente, eu e meu esposo, a gente faz praia no verão. Eu planto, por exemplo, esses aipim vão ser vendidos agora, verão que vem, em Xangri-Lá. Eu trabalho lá há 26 anos, vendo de porta em porta. Que bom que aqui não pegou, né? É, esse pedaço. Se defendeu. Esse pedaço sobrou. Então eu trabalho lá há 26 anos, vendo de porta em porta, planto uns outros eitos de terra mais para lá. Então a gente sempre tenta pegar esse verão, quando a gente consegue fazer, e deixar ele como uma área de escape, sabe? Sempre alguma coisinha assim. Uma reserva uma técnica. Reservinha. Então a gente faz, a gente tenta, eu planto tudo que eu consigo plantar, tudo que eu posso plantar. O aipim, o milho, a batata doce, na volta da minha casa tem os verdes. Já por isso. E daí a gente sabe que a venda lá tem. Eu tenho uma clientela boa, assim como a maioria do nosso pessoal aqui. Sim. Então a gente procura aproveitar bem o verão e sempre deixar algum. Tem filhos, né? Então a gente sempre deixar alguma coisa. É uma gordurinha. A gente sempre tenta deixar um pouquinho para nesses casos assim que tu planta alguma coisa e tu, caso não venha colher. E aí para recomeçar de novo. Então é mais ou menos isso. Isso é uma pessoa organizada. Hoje ser agricultor é ser empreendedor. Tentamos ser. Né? Tentamos ser, porque se for diferente não dá. Não consegue. Não, é difícil. Somente tu esperar porque tu vai colher aqui e vender aqui é difícil. Tu tem que tentar fazer alguma outra coisa, algo mais. Eu também trabalho em outras coisas também, então sempre tentar alguma coisa para ter sustentação, para ampliar a renda. E a terra também é diversificada, não é só uma cultura, não é monocultura, ela trabalha com outros tipos de plantas, né? Então a gente vai sempre pensando que próximo ano vai ser melhor. O que você assim poderia dizer para teus colegas da área da agricultura, pessoas até mais jovens que você, né, que estão mantendo esse trabalho, e tem muitos que estão querendo desistir, né, devido às circunstâncias de enfrentar essas situações? Fácil não é. Eu tenho familiares que agora estão perdendo as suas roças pela 4ª vez seguida sem colher. Então, realmente, pessoas adultas, não é nem a juventude, 40, 50 anos, até mais, estão
como é que diz, desanimado. Então tu imagina a juventude. Essas pessoas já foram calejadas lá atrás com seus pais, né? Mas a gente sempre tenta passar a qualidade de vida que tem aqui. Então é mais ou menos isso. Tentar dar o que puder para os filhos de estudos, mas também fazer eles entender que dá para viver, que dá para sobreviver. Não é fácil, mas dá. O trabalho é difícil, o trabalho é pesado. Às vezes não tem dia de semana, não tem feriado. Não, principalmente no verão, que a gente também não tem. A gente brinca, né? As férias dos outros é o trabalho de vocês. O nosso trabalho. Mas a gente tem que entender que aquilo ali faz parte, que a gente precisa fazer aquilo ali para a gente ter uma garantiazinha a mais do ano, né? A roda da economia, ela funciona dessa forma, né? Faz com que o setor movimente o financeiro para atender às necessidades das pessoas que estão também fazendo suas atividades laborais, quem trabalha na cidade, quem chega na praia ou no campo ou na serra, tem que ter o alimento. Quem produz o alimento é quem está trabalhando na lavoura, na roça, quem está criando também animais, seja no gado pastoril, seja o caprino, o ovino, né, o suíno. Sempre tenta criar alguma coisa para complementar também, né? Apesar que sobra muita coisa da roça também, né? E quando a gente era criança, a gente foi muito calejado, então acredito que para nossa idadezinha ali, eu tenho vários colegas meus que seguiram na roça, mas realmente as minhas filhas, os filhos deles, já estão vendo de outra maneira, porque não tem como tu fazer eles acreditar naquilo que tu foi criado se não é igual. É muito difícil. A gente passava os dias ali, tem uma sanguinha ali naquela beira de estrada ali, que a gente chamava de sangue azul, todo mundo conhece aqui na região. A gente passava os dias ali sentado nos banquinhos, uns 6, 7 anos, lavando cenoura, lavando beterraba de mão, né? Botava uma meia na mão. E então a gente foi muito calejado lá atrás e por isso que a gente está continuando. Meu ponto de vista, né? Sabe como é que foi? Sabe que houve um aprimoramento hoje na agricultura, o maquinário veio para ajudar e facilitar, mas mesmo assim precisa da mão do homem e da mulher para conseguir dar a sustentação. Tem que ser perseverante, tem que olhar as coisas com bons olhos, tem que ver que a natureza é assim, a gente não tem como controlar, podemos cuidar um pouco mais, né? Talvez algumas preservações, Tá faltando muito. Algum cuidado com o poder público, de fazer algum manejo, conversar, trazer instrução, palestra, para que as pessoas tenham mais um pouco de consciência, né? É isso, o nosso pai sempre passou muito para a gente isso, preservar muito as árvores nas beiras dos rios. Claro que não está só no eu, tem que ser um coletivo, né? Mas, por exemplo, aquelas árvores ali da beira ali, que é o rio de lá, ele nunca pensou assim, não, eu vou cortar isso aqui para não fazer sombra para minha roça. Não, deixa ali. A sombra faz, produz menos, mas deixa ali. A mesma coisa nos fundos, ele sempre... Só que não depende só da gente, né? Depende do vizinho de cima que corta, do vizinho de baixo que corta, vai acabar que o teu não vai resistir, né? E a consciência tem que ser coletiva. Né? Então, mas isso... o meu pai passou muito para nós. Foi bom que você, né, absorveu, Moisés absorveu, e assim quem está por perto tenha compreendido, assim como as outras famílias também possam ter esse discernimento. O meio ambiente, nós precisamos dele, a cidade precisa do homem da roça e do campo, assim como o homem do campo precisa da pessoa da cidade porque consome o produto que é produzido aqui, senão só seria só para subsistência, ou seja, plantar somente para o seu próprio consumo. Assim vocês plantam, tem uma demanda maior, pode comercializar, vender, fazer aquele dinheirinho, né, para manter a sustentação da casa. E ainda dá estudo para os filhos, né, quando vão querer fazer uma faculdade para fora, vai tentar, né, ajudar, né? Isso. Não dá para dar tudo, porque tem que ensinar eles a caminhar com as pernas deles, né? Mas tentar ajudar para ver no futuro eles terem mais opção. Não quer dizer que a gente vai incentivar a não ficar, mas para ter mais opção, né? Dá opções e dá o apoio. Isso. O apoio. Ensinar sempre o bom caminho, né? Sempre temos falado, a gente se torna um pouco repetitivo, mas é que nem o martelo que bate na pedra, vai quebrando. A água também bate, vai furando. É que o jovem, ele sempre vai querer, claro, buscar um melhor trabalho, um conforto melhor, não estar tanto exposto ao sol,
não pegar tanto peso, vai trabalhar no ar-condicionado, dentro de uma empresa, dentro do setor público, limpinho, né? Cheiroso, cheirosa, e ter a sua sustentação. Não está errado. Sim. Mas se você tem vocação para a terra, você tem familiares que têm terra para produzir, você pode buscar o conhecimento. Traga para cá, aprimora o teu conhecimento na lavoura, né? Enfrente o pedaço do chão, tira a sustentação, mantém isso aqui, e você também será um empreendedor na roça, na lavoura. Poderá também até formar cooperativa, poderá ter um grupo de funcionários de acordo com a dimensão da tua terra. Sim. Né? E vocês produzem dentro do espaço ao qual vocês podem cuidar. Né? Tendo mais, também não pode cuidar. Sim, sim. Né? É a típica agricultura familiar mesmo. Né? Eu sempre digo, as pessoas às vezes não compreendem, nós somos uma região colonizada por famílias que vieram da Alemanha. Uns vieram da colônia depois tivemos os italianos aqui no Maquiné, aqui para cima da serra, depois vieram os japoneses, os açorianos vieram primeiro, e depois trouxeram os afrodescendentes, tudo de família. Então a nossa região aqui, toda era de família, formada por colonos que trabalharam na terra, que cultivaram a terra, que produziram, fizeram acontecer. Então todas elas, desde o início, antes de falar sobre a agricultura familiar, já eram da agricultura familiar. Sim. Porque todos eles sabiam trabalhar. Sim. Inclusive os primeiros descendentes que vieram, que eram os bisavós do meu pai, eles vieram de navio, direto da Alemanha, e foi a primeira morada que eles instalaram foi aqui. Então, depois que saiu, de 1915, saíram por causa já das enchentes. Mas quando eles vieram de navio direto da Alemanha, os nossos descendentes, foi a primeira morada aqui nessa lavoura. Nessa localidade. Nessa terra aqui. Os antepassados, né? antepassados Knebs. Isso. Então, cada um tem uma história, né? O pai tinha muita história. Meu finado avô João Carlos Knebs era também um dos grandes contadores de causa e de história, né? Aqui eu sempre digo, cada pessoa que se vai muita história. Meu pai tinha muita história e ali a gente vai se perdendo. Né? Acho que tem que contar de novo, repassar e não deixar no esquecimento. Sim. Porque sempre trazer em memória as famílias, as pessoas que já passaram dessa existência, a gente lembra delas, trazendo elas em memória, contando os fatos que eles nos contaram, as experiências que tiveram. E tivemos o prazer de caminhar junto delas. E tem muita coisa para seguir, muita coisa que os jovens hoje em dia acham que é bobagem, que é cafona, mas os nossos antepassados eram muito calejados e sabiam muito mesmo. Isso. Mas tá aqui eu cavando a pedrinha. Fala aí essa parte aí da divisa. Nós estávamos conversando antes da matéria, sem entrar no ar aqui, sobre a divisa. O que é que o seu pai lhe disse, também para os outros? Não esqueçam. No dia antes da morte dele, ele estava lá em casa, até foi numa hora que ele passou meio mal, e ele sempre dizia assim, eu não posso mais trabalhar. Ele era aposentado, porque ele tinha problema de coração, minha mãe depois deu problema de coração também, então eles não puderam mais trabalhar na roça. Então ele sempre dizia, a renda de vocês é manter as pedras da divisa. Inclusive eu falo isso, né? Eu disse, não, então pai, se for essa renda, eu vou pagar a renda. Inclusive agora, eu sabia que tinha uma pedra por aqui, eu vim aqui, estava cavocando aqui de mão, para achar a pedrinha que ele tanto falava, pedia para nós cuidar. Isso aqui é a testemunha que eles dizem, entendeu? Isso, a pedra do marco de divisa de terra. Isso, eu achei duas lá do outro lado, e estava aqui cavando de mão essa daqui, porque é uma coisa que ele passou para nós, que aqui a gente tem uma ilha, que é vários donos, então procurar sempre manter o seu local marcadinho. Isso, esse é o respeito. E assim várias coisas, né? O respeito dos limites um do outro. Isso, né? Até onde vai o limite. Todos se dão, mas é que tem um respeito, tem que respeitar, saber considerar isso. Isso é honrar. Obrigado. Então tá. Viu só, nós conversamos aqui, ó, estamos fechando 19 minutos. Nossa. Tá? Bem aproveitado. Desejo a você, toda a sua família, que Deus abençoe, que os proteja. Fortaleça cada vez mais, porque cada vez que acontece algo, infelizmente, dessa natureza, nós sabemos que tem pessoas passando situações piores,
e ainda estão com as casas debaixo da água. Tem pessoas que não foram encontradas, familiares da gente. que perderam, parentes nossos que estão lá na Grande Porto Alegre, Canoas, Sapucaia, Novo Hamburgo, São Leopoldo, naquela região. Uma coisa muito impossível de acontecer o que está acontecendo lá, né? Surreal, né? Fora do contexto. Eu acredito que não tenha pessoas lá com a idade de ter vivido não. O que estão vivendo lá. Não deve ter. Dificilmente. 41 foi a que teve, foi um pouco parecida com essa na dimensão de volume de água, não tão perto, ou foi menor, em 41, segundo os relatos. Eram crianças na época, né, que alguns que estão vivos ainda eram crianças, em 1941. Né, isso faz 83 anos. 83 imaginando anos. Que isso pudesse acontecer nos dias de hoje. Não, a natureza não muda. Muda muita coisa, mas a natureza... O que está fazendo com que aconteça mais rápido agora, mais perto uma da outra. Isso. Então vamos se cuidar, vamos preservar, vamos valorizar a vida. Cada momento, cada segundo, e fazer o melhor para poder ajudar aos outros que precisam. No momento oportuno, estenda a mão para quem precisa. Quem precisa está esperando ajuda. Quão bom é aquele que consegue ajudar e cooperar com aquele que está precisando. E aquele que ajuda também fica satisfeito em poder ajudar quem está precisando. Então tá, alguma coisa para concluir? Eu estava um pouquinho nervosa, né? Mas na realidade não tem muito o que a gente concluir, né? Sempre fé e perseverança e respeitar, né? Não se revoltar, porque tem pessoas que estão se revoltando, mas quem tem fé em Deus sabe que isso é assim, é provações que vêm pra gente, e sempre respeitar e seguir em frente e confiar cada vez mais no nosso Pai Celeste. Pacificar o coração, porque a gente sabe que cada um tem uma reação diante das coisas que acontecem. O gênio de cada um não é. Não tem que dar um ombro amigo ainda para aqueles que estão ainda entrando em depressão. Mas situações... a fé é essencial, a fé é tudo. Isso aí. Obrigado, Deus abençoe. Eu vou encerrar para cá. Depois eu vou falar com Moisés ainda. Eu vi ele passando com um trator ali. Encerrando aqui, Rancho e Roça Cláudio Bombeiro, na comunidade aqui da ilha, em Três Forquilhas. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe a programação e acione o sininho, porque todas as vezes que você fizer isso, estará recebendo um vídeo novo. Nós tínhamos parado por um tempo que a gente tem outras atividades. Sobrou um tempo e a gente está vindo para cá também para mostrar não somente coisas boas, mas tem as coisas ruins que a gente tem que mostrar também. E valorizar o nosso agricultor e a nossa agricultora aqui da região, para vocês verem que não é fácil, mas também não é muito difícil. Nós temos que nos agarrar com Deus e fazer a coisa funcionar. Até uma próxima oportunidade.